Alô, alô, boa tarde, salve, salve, Belo Horizonte, Minas Gerais. E o Corinthians ontem, que beleza, sensacional. Sensacional não, mentira, a gente está solidário ao Corinthians aqui, contando com a torcida do Corinthians agora, daqui para frente, do São Paulo, do Palmeiras, para que o Atlético se dê muito bem na Copa Libertadores e o Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil, desfile carro aberto, vamos todo mundo para Paulista. Aliás, começa aqui, né? No Alto da Afonso Pena, aquele negócio todo, e depois se estende para Paulista. Um abraço a você de casa, sejam todos muito bem-vindos aos Donos da Bola. Hoje com um convidado mais que especial, Alexandre Matos, diretor de futebol do Cruzeiro, é nosso convidado. E olha, já tem um monte de perguntas aqui e vamos contratar um jogador para o Cruzeiro aqui já, hein? Com Dimar Oliveira, com Cadu Doné, também nossos comentaristas de hoje. Você participa. Aliás, a sua pergunta é muito importante no @Os Donos da Bola MG pelo Twitter, também a participação pelo Facebook, facebook.com/Os Donos da Bola MG. Até mesmo para as perguntas, você, torcedor do Cruzeiro, espera alguma coisa a mais da diretoria? Quer contratações? Alexandre Matos está aqui para bater um papo com você. Algumas mensagens pintam no rodapé da tela, outras a gente lê ao vivo e transfere a pergunta aqui ao Alexandre Matos. Aliás, eu já vou até fazer a primeira pergunta, né? Sobre essa questão exatamente da final de domingo, Alexandre. Como é que está o clima lá no Cruzeiro? Porque é o primeiro jogo, né? 3-0 para o Atlético, um placar para mim surpreendente, apesar de saber que o Atlético vive um momento mágico, mas a mobilização, como é que está sendo o discurso diante dos jogadores para o jogo de domingo? Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado, boa tarde, Everton, Dimara, Cadu. Um grande abraço ao torcedor cruzeirense, né? E bem, o que eu quero te falar é que o clima não poderia ser diferente, a não ser um clima de decisão, uma mobilização interna que nós começamos com os jogadores após a partida e está sendo muito bem recebida por eles. Eu acho que o Cruzeiro, acima de tudo, tem que transmitir um espírito diferente do que foi domingo. Isso os jogadores já estão cientes e a gente vai procurar fazer essa missão difícil, mas não impossível, até porque confiamos muito no elenco que o Cruzeiro tem hoje. A gente sabe o que aconteceu domingo, como você mesmo disse, o nosso adversário vive um momento mágico, estamos ainda ajustando uma equipe, mas temos total condição por aquilo que a gente, até o próprio domingo, o Cruzeiro mostrou. Acho que o Cruzeiro vinha de uma campanha muito boa, aconteceu domingo um resultado onde vários fatores influenciaram, como expulsão, como a bola que bateu na trave, que se entra, era outro jogo, e as coisas foram acontecendo. O Atlético foi melhor, não vamos aqui também tampar o sol com a peneira, sabemos disso, mas não tenha dúvida que o que vai mudar definitivamente é o espírito do nosso time domingo. Mas olha, boa tarde, Mara, tudo bem? Você está bem? Você está ansiosa, que eu estou achando que você está querendo perguntar ao Alexandre Matos sobre o Henrique do Palmeiras. Aliás, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aqui, hein? Atenção, torcedor do Cruzeiro, não mude de canal, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa questão envolvendo o Henrique do Palmeiras. Veja só o sorriso no rosto de Alexandre Matos, que não quer dizer nada, porque ele ri à toa. Porque o sorriso é fácil na boca do rico. Mas daqui a pouco a gente vai tratar desse assunto. Dimara, grande beijo, boa tarde. Beijo, você tá bem? Não tô bem não, mas estou mais ou menos. Ele colocou no Face, mas ele tá bem, quase ótimo. Beijo pra Mariana. Beijo pra Mariana, minha filhota. Ontem a gente foi parar no hospital, rapaz, eu e minha filha. Aliás, um beijo pro pessoal lá do hospital da Unimed. Não sei se eu posso falar, não, mas agora já tá falado, né? Então, beijo lá, o Daniel da recepção, a enfermeira lá, Marie, cuidou desta criança muito bem. Então, um beijo para vocês. Parabéns pelo atendimento aí, viu, pessoal? Diga, Dimar. Mas eu queria falar com o Alexandre exatamente isso. Eu conversava até com o Luiz, com o Genta, com os meninos da nossa produção, acho que ontem, falava dessa... E até porque eles estavam recolhendo um monte de situações em que o Cruzeiro já conseguiu reverter, mudar, né? Histórias como essa que ele tem que fazer no Mineirão nessa final do Mineiro, né? Como que passa essa história para esse grupo, Alexandre, que não tem tanta ideia do histórico do Cruzeiro? Quem conta isso para eles? Vocês mostram, tipo, a história do River, a história da Copa do Brasil diante do Palmeiras, essas mobilizações e situações que o Cruzeiro já enfrentou e muito nesse sentido. Como é que vocês passam isso para eles? Primeiro, hoje, para vir para o Cruzeiro, para estar hoje no Cruzeiro, o jogador tem que saber o que é o Cruzeiro. E isso é transmitido para ele antes de assinar contrato, antes de sua contratação. Isso aí é uma situação que nós temos conosco, porque o
Cruzeiro andou um momento, aí, 1 ano e meio, 2 anos, um pouco meio... Esquecendo a sua história. Esquecendo um pouquinho, eu acho que mais de fora do que dentro do próprio clube, porque isso machucava quem estava lá dentro. Foi um momento que aconteceu por vários fatores, que todo mundo já falou muito. Então, eu acho que o Cruzeiro transmite isso para o jogador. E eu, especificamente, que olho bem no olho de cada um, sinto a vibração se o cara sabe para onde ele está indo. Então, isso é diário, Dimar. Eu acho que o Cruzeiro procurou contratar jogadores vitoriosos, jogadores que, acima de tudo, não aceitam aquela situação de domingo. Posso falar que no próprio vestiário, após a partida, vários já falando, vários se mobilizando, porque são jogadores, a maioria ali consagrados, acostumados a vencer, que não estão ali para ficar passando uma situação tão ruim, não é morte. O Cruzeiro continua seu planejamento, que está sendo bem feito. Mas a gente sabe que o que aconteceu domingo foi muito sentido por cada um de nós todos. Cadu Doné, boa tarde, Cadu. Boa tarde, Everton, Alexandre, nossos telespectadores. Everton, Oi, Cadu, pode falar. Estou tão preocupado com você que ontem você teve seu problema. Alexandre, o seguinte, falando do jogo de domingo, já que você terminou sua resposta abordando a derrota do Cruzeiro, fazendo uma avaliação interna nas suas reuniões ali com os jogadores, com comissão técnica, o que vocês avaliaram que pode ter dado errado da parte do Cruzeiro? Algum aspecto tático, alguma coisa que não se encaixou ali coletivamente? Porque todo mundo sabe que o Galo hoje tem o melhor time do Brasil, que apresenta o melhor futebol dentro de campo ali na prática no futebol brasileiro, mas o que pode ter acontecido da parte do Cruzeiro que tornou o resultado pior, tornou o resultado, assim, o jogo mais difícil do lado do Cruzeiro? Quem analisa bem o jogo de futebol são vocês, comentaristas, o treinador, né? Mas vou tentar transmitir aquilo que eu no estádio enxerguei. Eu acho que o Cruzeiro fez o que tinha que fazer, treinou a semana inteira, até poupou alguns jogadores no meio de semana pelo resultado que tinha sido feito em Nova Lima. O Marcelo, ele mobilizou, todos nós mobilizamos, o grupo estava mobilizado. O que aconteceu é que o Cruzeiro vinha no jogo, 10 minutos equilibrados. Depois é natural, até pelo estádio, o atleta jogando com sua torcida, que o Atlético ia vir em cima. Se você analisar o gol, as falhas individuais, elas acontecem e a gente não pode crucificar, mas o gol saiu de uma falha individual. Até então, o Atlético naturalmente tentando uma pressão e o Cruzeiro chegando. A partir do momento do gol, aí o Cruzeiro teve muita dificuldade. O Marcelo tentou fazer uma mudança no intervalo, a mudança começou a surtir um certo efeito, como tivemos um jogador expulso e aí a dificuldade aumentou. Mas não tenha dúvida que uma exigência nossa, eu não vou entrar no mérito tático, técnico, isso aí a gente confia no nosso treinador, mas o espírito que nós queremos ver domingo é um espírito na cara de cada um diferente. Eu acho que o Cruzeiro não faltou transpiração, o Cruzeiro correu, não faltou dedicação, o Cruzeiro trabalhou a semana inteira, mas o espírito precisa ser modificado em algumas situações e é isso que a gente quer transmitir para esses jogadores. Muito bem, a gente continua o papo aqui com Alexandre Matos, diretor de futebol do Cruzeiro, só que agora vamos falar de uma outra situação. Se o Atlético marcar gol contra o Cruzeiro no Mineirão, vai ficar ainda mais perto do título. Esse ano, em 22 jogos, foram 62 gols marcados. O jogo será especial, principalmente para o volante Josué. Confira. Ele veste a camisa alvinegra há menos de 2 meses, mas já se sente em casa. Hoje, apenas com um mês e meio de clube, eu me sinto em casa, me sinto à vontade, fui recebido muito bem, né, de uma forma bacana pelos companheiros. Teve também uma facilidade, né, porque muitos dos jogadores que estão aqui, eu tive a oportunidade de jogar em outros clubes e até mesmo na seleção brasileira. Então, estou muito feliz e satisfeito de estar defendendo o Atlético. No clássico contra o Cruzeiro, Josué será o substituto de Pierre, suspenso pelo 3º cartão amarelo. A oportunidade pode lhe render, em pouco tempo, o primeiro título com a camisa do Atlético. Estou feliz, né, de se Deus quiser, ter a possibilidade de atuar no domingo, com apenas 1 mês e meio de clube, né, podendo ter a oportunidade de conquistar um título. Então, uma felicidade muito grande. O Galo pode perder por até 2 gols de diferença, que mesmo assim será campeão. E a ordem não é só defender. O time quer também balançar as redes. Nessa temporada, o Galo se transformou em uma máquina de fazer gols. Em 22 jogos, foram 62 marcados. Também com um quarteto desses,
Ronaldinho Gaúcho, Tardelli, Bernard e Jô tiveram participação direta em 29 gols, balançando as redes ou dando assistências. Domingo será a força máxima para enfrentar o rival. Mesmo sabendo que vamos ter uma viagem cansativa e com certeza um jogo cansativo, acho que o foco tem que ser totalmente em cima desse primeiro jogo e com força máxima para que a gente possa buscar a vitória. E fica a grande pergunta, né? Daqui a pouco o Cadu Doné e Edmar Oliveira vão falar sobre isso. Como segurar o Atlético para que não faça nenhum gol no próximo domingo? Daqui a pouco os nossos intrépidos comentaristas falam disso, porque agora eu quero dar um recado para você. Você quer sair do aluguel? Quer quitar um financiamento imobiliário ou aumentar o seu patrimônio? Então a oportunidade é agora. A Caoa Consórcios tem planos e prazos diversificados. É a maneira mais econômica e segura de comprar o seu imóvel. Comercial, residencial, novo, usado, no campo ou até mesmo na praia. E até, vou te contar uma coisa, hein? Terrenos também você compra. Até terrenos você compra. A Caoa Consórcios tem o crédito que você precisa. E o seu caso é construir ou reformar. A Caoa Consórcios também deixa você mais perto do seu sonho. São muitas, inúmeras vantagens. Até 200 meses para pagar. Tudo sem juros. Isso o mais importante é isso. Sem juros, com a possibilidade, inclusive, de você usar o seu fundo de garantia. E você ainda pode optar por um lance fixo, embutido ou livre. Você está esperando o quê? A Caoa Consórcios tem profissionais que vão ajudar você a realizar o seu sonho da casa própria. Ligue agora para 3003-9745, 3003-9745 ou acesse caoaconsórcios.com.br. Saia do aluguel, compre o seu terreno, compre a sua casa, o seu apartamento com a Caoa. 3003-9745 ou acesse agora caoaconsórcios.com.br. Olha aqui, eu vou perguntar agora a você, começa com você, Cadu, como é que para esse Atlético? Porque o Cruzeiro precisa fazer 3 gols, mas não pode tomar. Então a situação é muito... Pode tomar, pode, né? O problema é que aí aumenta a responsabilidade de ter que fazer mais. E o Atlético vem mantendo uma média de marcar em todos os jogos. E aí, Cadu? A reportagem foi muito boa justamente por causa disso. O Atlético tem essa característica de sempre marcar pelo menos um gol por jogo. É muito difícil parar o time do Galo, não tem uma fórmula pronta, porque se existisse as outras equipes na Libertadores, obviamente iriam utilizar. Eu acho, Everton, que o que faltou um pouco ao Cruzeiro ali na marcação do Galo foi uma certa movimentação e mais velocidade. Quando eu perguntei para o Alexandre o que internamente eles avaliaram que ocorreu de errado no domingo, eu estava pensando justamente nisso. Achei que a marcação foi um pouco falha nessa questão da velocidade da organização. Então, acho que o Cruzeiro deveria procurar utilizar outro volante no lugar do Leandro Guerreiro, que tem o seu valor. Não acho que é um mau jogador, pode ser uma opção até para a zaga, por exemplo, dentro do elenco, mas acho que não combina essa dupla, Guerreiro e Newton, para marcar 4 jogadores tão rápidos. 3 muito rápidos e o Jô um pouco mais lento, mas também que se movimenta muito, cai para os lados, confunde ele a zaga. Então, acho que um pouco mais de organização, um pouco mais de cautela, esses 2 jogadores ficarem bem atentos e mais velocidade. Para isso, eu tiraria o Leandro Guerreiro. E aí, Dimara, você acha que o Leandro Guerreiro tem que sair do time? Se bem que o Leandro Guerreiro, no primeiro jogo, ele jogou muito bem. No primeiro jogo da primeira rodada, jogou muito bem, anulou o Ronaldinho. Você acha que aquele sistema adotado pelo Marcelo Oliveira no primeiro jogo pode funcionar no domingo? Não. E acho também que marcar o Atlético é muito difícil. Se a gente soubesse a receita, a gente podia vender, né? Porque ia dar uma grana preta, porque ninguém entende como marcar esse Atlético. O pessoal lá de São Paulo mesmo ia comprar muito. São Paulo ia comprar muito. A movimentação do Atlético é uma coisa muito difícil. Eu acho que o Cruzeiro errou posicionamento. Eu acho que o Cruzeiro entrou mal posicionado em campo. A história de deixar o Ronaldo muito livre, e aí não tem a ver sistematicamente com o Guerreiro. Porque se você sente no jogo que um jogador está tendo mais dificuldade para marcar o outro, a cobertura dele tem que acontecer. Então, o que não teve para o Guerreiro foi a cobertura. E aí a gente fica muito à vontade para dizer uma coisa aqui que eu já perguntei para ele milhões de vezes no telefone, e agora ele vai responder aqui. Eu espero que ele não responda igual ele responde para mim no telefone. Então fecha a câmera. Alexandre Matos, um primeiro volante. Dimar, nós estamos a 72 horas de um jogo decisivo. Mas é uma coisa que vocês pensam assim? O Cruzeiro pensa em tudo e já mostrou que o Cruzeiro está atento em tudo. Eu acho que o Cruzeiro foi no Rio há pouco tempo e buscou o Dedé, que a gente sabia de uma carência.
mas o Cruzeiro tem que buscar pontualmente nesse sentido. Eu acho que o Cruzeiro, Dimara, se as pessoas acalmarem, e as pessoas às vezes esquecem as coisas como estão sendo feitas, o Cruzeiro contratou 15 jogadores, o Cruzeiro precisou contratar atacantes, meias, volantes, laterais, aqui só não contratou goleiro. Então, e bons jogadores. Então, tudo tem seu tempo, seu time, mas tem que ser para resolver. O Cruzeiro está atento, já mostrou isso, a torcida do Cruzeiro confia hoje na direção do Cruzeiro, sabe que tudo que chega no Cruzeiro é revestido no futebol, é colocado no futebol. Mas então me explica, por que esse Wellington não deu certo? Porque o Wellington chegou... Pois é, mas ele chegou para ser esse. Mas mesmo antes de estar machucado e treinando bem do jeito que ele estava, ele foi ao banco, ele foi a coisa... E ele não apareceu, né, Cadu? Tem mais velocidade. Dimara, Cadu e Everton. Até o jogo do Atlético, o Cruzeiro jogou 15 partidas, ganhou 14, empatou uma com o Leandro Guerreiro e Newton. Claro. Inclusive do próprio Atlético. Inclusive no jogo com o Atlético, podia ter feito 3, 4, 5. Eu também estou com você. Então vamos ter calma. Muito bem. Volta a dizer, o Cruzeiro perdeu o jogo porque o Atlético foi melhor, mas alguns fatores fizeram com que o resultado fosse aquele. A expulsão a 13 minutos do segundo tempo foi um dos fatores. Daí vão sair crucificando e jogando situações, você mesmo falou. O Leandro, ele faz parte do nosso elenco. Eu não acho que ele tenha sido culpado efetivamente do jogo. Definitivamente. De forma nenhuma. Eu posso, errar, alguém vai errar. Eu posso, aí eu vou voltar aqui no Cadu, que colocou aqui 2 jogadores para marcar 4, né, do Atlético, que hoje é uma dificuldade de qualquer time do Brasil. Os nossos também são difíceis. Claro. E os nossos também, individualmente, se jogar o que podem, o que jogaram... É porque eles não fizeram a diferença aquele dia. O Atlético também vai ter. Então, não só o Atlético, como outras equipes. Então, vamos ter calma. O Cruzeiro está ajustando. O Cruzeiro tem 4 meses de time. 4 meses. Nós não vamos montar time em 4 meses. Nunca. Nenhum mágico do mundo vai fazer isso. E nem calma que olhando para sua câmera eu vou falar. Se o Cruzeiro não ganhar título esse ano, eu te afirmo que muito em breve, ano que vem, o Cruzeiro vai entrar fora e vai ganhar muita coisa. Eu sei do imediatismo que a torcida exige, porque já são 2 anos que está todo mundo por aqui. Então você está se dando um prazo, é isso? Ou é esse ano ou é um trabalho? Não estou me dando prazo. Eu estou dando um prazo. É uma declaração Eu estou dando prazo para as pessoas que olham o trabalho entender a modificação que o Cruzeiro está fazendo. O Cruzeiro vinha de 2 anos com muita dificuldade. Gosto muito de falar, não das pessoas, as dificuldades começaram quando veio a Copa do Mundo para o Brasil. A Copa do Mundo é muito bom para o país, mas para o futebol horroroso. Porque fechou Mineirão, porque fechou Independência, porque diminuiu receita, porque agora vai fechar de novo e nós vamos pegar Inter e Corinthians lá em Jacaré, em vez de pegar 50 mil no Mineirão. Então, para o futebol horroroso. O Cruzeiro passou esse momento, o Cruzeiro é tão grande que o sofrimento não foi tão desastroso como foi em algumas equipes, que a gente pode citar que o Vasco, por exemplo, está num momento muito difícil. Flamengo. Então, mas o Cruzeiro, ele está se reorganizando e mostrando que sabe aonde sabe aonde está o tamanho do clube. Mas é o prazo, Alexandre, é o prazo. Tipo assim, tem que dar, se esse título não vier esse ano, no máximo Cruzeiro, ano que vem, pela estrutura, o que é Eu posso falar que o trabalho é para as coisas acontecerem esse ano. O trabalho é foco, então a dedicação. É para buscar o título esse ano. É para buscar esse ano. Só que o futebol não é em 4, 5 meses e em um ano que você monta time. Pode acontecer. O que eu quero transmitir... Você está falando de títulos de expressão, O que eu quero transmitir, claro, o que eu quero transmitir é que o Cruzeiro está trabalhando e o resultado vai aparecer. Vai aparecer em breve. Como o nosso rival, a gente sabe o tempo que eles estão tentando montar esse time. Então as coisas são assim, o Cruzeiro ganhou tudo em 2003, mas não foi montado em 2003. Foi montado em 2002. Foi montado em 2002. Significa que nós vamos montar esse ano que vem, vamos ganhar, se fosse fácil assim, todo mundo faria. Não, mas nós estamos trabalhando muito para que isso aconteça agora. Muita gente questiona que a contratação desses jogadores, como Borges, Dagoberto, se tem muitas estrelas no time, dificulta, né, o relacionamento até mesmo com os jogadores da casa. De fora, a gente nota um clima muito tranquilo lá dentro. É de fato tranquilo o clima hoje? Os jogadores, eles estão de fato focados no que você, por exemplo, apresenta quando vai contratar? Grupo depende do caráter, né? Você pode ter jogadores estrelas e as coisas não dá. Pesa para você na hora de contratar, então. O Cruzeiro hoje tem um grupo, te digo, excepcional. São pessoas do bem, são caráter, todos que estão lá. E isso a gente prega. E se tiver algum que não fosse, não estaria no Cruzeiro. Então, mas o Cruzeiro está com
um projeto, uma sinergia muito legal internamente, não só de jogadores, porque as pessoas esquecem o staff que está em retorno, e isso é muito importante. Então, todos os funcionários, membros de comissão, diretoria, está todo mundo envolvido para colocar o Cruzeiro novamente aonde quer. E eu acho que a torcida também já entendeu isso. A torcida sabe que é difícil, mas que o Cruzeiro sabe aonde vai chegar. Só ter um pouquinho de calma. Eu até acho, Alexandre, que no nosso futebol tem melhorado essa cobrança da torcida e da imprensa. As pessoas cada vez mais têm entendido que o caminho é esse mesmo. Não tem essa de imediatismo. Quem tem obtido sucesso nos últimos anos tem conseguido chegar a esse êxito depois de um certo tempo. Ninguém quer cobrar que o Cruzeiro chegue e fique pronto em 4 meses. Perdeu para um time que está com o melhor do Brasil atualmente e que já vem mais pronto. Isso tudo é natural. E a gente não tem que procurar um culpado, jogar alguém, sabe, para os leões, assim, falar que é o culpado, bode expiatório, nada disso. Até para esclarecer, quando eu disse, respondendo do Leandro Guerreiro, é uma opção tática para o jogo especificamente, para entender e adequar ao adversário. Não acho que é um mau jogador. O Cruzeiro, de fato, foi muito bem no primeiro clássico do ano com ele, com o Nilton também, que jogou demais, foi um dos melhores em campo. É uma questão tática ali e acho que pode dar certo com ele também. É só uma leve preferência ali de talvez testar um outro jogador. Acho que pode dar certo. Até porque, agora a pergunta é para Edmar, se o fazer cobertura do volante, quem faria? Porque quem está atrás do volante ali é o zagueiro, aí fica no mano a mano. Daqui a pouco você responde, Edmar, porque o Cruzeiro terá mudanças para a decisão contra o Atlético. Uma é certa, Paulão Caveirão na zaga, mas outras podem acontecer. A reportagem é do fenômeno Luciano Dias. Para reverter uma situação complicada, o primeiro passo é muita conversa. É importante mexer com o psicológico dos jogadores. Essa foi a conversa, foi para todo mundo pensar um pouquinho durante a semana, ter um foco um pouco maior do que já estávamos tendo. Então, essa foi a conversa, foi boa. A conversa foi boa de início. Acredito que dentro da semana haverá outras. Sabemos que o jogo é importante e a torcida está nos apoiando bastante. Todos os lugares que eu passo, a torcida acredita e não é nós que vamos deixar de acreditar. Para reverter uma situação complicada, é preciso mudanças. Alterações não só de jogadores, mas também no jeito da equipe jogar. Há possibilidade de mudança, mas a mudança fundamental é a mudança de postura, a mudança de entendermos que é possível, que já fizemos e que podemos fazer novamente, e que possamos ter o torcedor como parceiro, que possamos tirar proveito dessa derrota decepcionante que tivemos. E Marcelo Oliveira apresentou novidades no coletivo. Além de Paulão, que entra na vaga do suspenso Bruno Rodrigo na zaga, a outra mudança acontece na lateral esquerda. Egídio saiu na frente na disputa com Everton. Vem desde o começo, né, do ano, da pré-temporada, em busca dessa vaga, como jogou o primeiro jogo, achei que até fui bem. Então acho que agora chegou a hora chegou na hora que todo mundo quer jogar mesmo, uma final, uma decisão, um clássico. Então eu espero fazer um belo de um jogo que o Cruzeiro saia campeão. Com Egídio, o Cruzeiro ganha mais uma opção na bola parada. E motivação é o que não falta para o camisa 6 cruzeirense. Basta observar as palavras que ele usou durante a entrevista coletiva. Vamos dar vida nesse jogo aí, pra gente poder sair com esse título aí que vai ser muito importante. 90 minutos de pegada. Guerra, vai ser uma guerra, uma batalha, decisão, título que envolve. Então, acho que é nada mais motivante enfrentar como esse jogo aí como uma guerra, uma decisão. Guerra, batalha, decisão. Egídio já sabe o que é um Cruzeiro e Atlético. Olha aí, daqui a pouco a gente fala mais do Clássico, fala mais do Cruzeiro. Alexandre Matos vai falar sobre Henrique, jogador do Palmeiras. Olha o sorriso na minha face aqui, ó. E não vem pensar em casa aí que ele disse alguma coisa fora do ar, que ele não vai dizer no ar, não, hein? Eu quero ver se você vai falar no ar o que você falou fora. Mudo de nome. Vou falar agora. Eu mudo o meu nome para Alexandra, se o Henrique não vier para o Cruzeiro. Eu mudo o meu nome. É a semana de decisão e que tal decidir que hoje é dia de conquistar o seu carro novo, hein? Faça como o Cadu Donec fez a barba e comprou um consórcio lá na Chevrolet Brasil. Então a hora é essa, hein? Você que tem mais de 18 anos pode comprar o seu carro por apenas R$ 299 mensais. É isso mesmo, é muito barato. Menos de R$10 por dia. Compra agora mesmo, ligando para 3003-4443. 3003-4443.
43. Se você tem um carro usado, você pode usar inclusive como lance. Traz, entrega lá, usa como lance. E olha que moleza, com o seu lance, você pode diminuir, tá vendo, Dimar? Alô, Marcão, filho da Dimar, vamos trocar esse carro aí. Você pode usar como lance, vai diminuir ainda mais o valor da parcela ou o prazo. É só um Brasil mesmo, hein, para fazer isso por você. Mas ligue nesse minuto e compre o seu sonho. 3003-4443, 3003-4443. Ainda não ligou? Vai ligar agora? Então fique sabendo que quem ligar agora e comprar um consórcio vai concorrer a prêmios de R$25 mil toda semana até o final do seu plano. É carro novo e R$25 mil na mão para gastar como quiser. Você não pode perder e não vai perder, não é? Ligue 3003-4443, visite o estande do Consórcio Chevrolet Brasil nos Shoppings Del Rey e Estação BH. Seu Chevrolet novo por menos de R$10 por dia só na Brasil. Olha a promoção, hein? Todos que comprarem o consórcio hoje irão receber a camisa do seu time de coração daqui, Pisquila. Olha aqui, ó, para Mineirão domingo, aqui, ó, camisa do Cruzeiro, camisa do Atlético. Se comprar hoje também, ainda torce para o América logo mais. Tá aqui, ó, as 3 aqui te esperando. Mas você precisa ligar a camisa do seu time. É uma promoção da Chevrolet Brasil, que é uma mamata para você. 3003-4443. Além do futebol, você não vai deixar sua outra paixão para os 45 do segundo tempo, né? Conquiste o seu carro novo agora. 3003-4443. 3003-4443. Eu vou fazer uma pergunta para o Alexandre. Toma aqui, Pisquila, obrigado. Você já quer falar do Henrique agora, Alexandre? Você quer deixar mais no final do programa para segurar o Ibope? O Henrique, ele fez a pubalgia, né? E fez uma operação, vai voltar em meados de julho, agosto. É um jogador que a gente contava muito. O que eu posso falar é do Henrique, que está no Cruzeiro. Esse Henrique, sem dúvida. Rapaz, eu tô falando. Esse Henrique, sem tá dúvida. Falando do volante, deve ser para poder sem falar dúvida, para mim também, sem dúvida, que aí já te respondendo. Sabia. Já te respondendo. É isso que ele me respondeu. Já te respondendo que o Cruzeiro, quando o Cruzeiro fez a montagem, o Cruzeiro preocupou com os volantes também, né? O que aconteceu foi que o Henrique, que já era para inclusive estar jogando, infelizmente, a operação dele, a primeira lá atrás, ano passado, não foi bem sucedida. O Wellington, que vocês me perguntaram também, é um jogador. Porque ele tinha muita expectativa. É um jogador muito interessante, estava treinando muito bem, deu um azar 10 dias atrás, sentiu no treino. Ele tá, o Wellington está um pouco fora do peso, Alexandre? Não. O Wellington. Aquele é o biotipo dele. É o biotipo dele, mas é um jogador que jogou contra o CSA, inclusive entrou bem na partida. E logo depois fez um jogo-treino na toca e sentiu, infelizmente ele sentiu, está recuperando, é um jogador que a gente conta com ele para o restante do ano. E se precisar ter algum ajuste, certamente o Cruzeiro fará. Está à disposição do Marcelo. Esse ajuste... Não só ele, como o Bruno, que é um garoto da base, que a gente confia muito, é um menino muito interessante, que eu tenho certeza que vai dar muita alegria para o torcedor. De onde surgiu essa história de Henrique? Por do quê? Palmeiras no Cruzeiro. De onde surgiu isso? Acho que... Você fez algum contato? O Palmeiras fez algum contato? Tem possibilidade? Eu acho que é um assunto interessante. Quando eu cheguei no Cruzeiro, há 1 ano e 4 meses atrás, imaginava... o telefone não vai parar de tocar, né? E eu percebi uma situação adversa, uma situação até que incomodava, né? As pessoas não acreditavam no Cruzeiro, no mercado, de uma maneira específica, empresários, jogadores. Ou grandes jogadores. Grandes jogadores. E você que é um homem do mercado, por quê, Alexandre? Eu acho que o Cruzeiro vinha naquele processo, tudo é um ciclo, né? Eu acho que o Cruzeiro sempre foi prateleira de cima e sempre teve isso. E volto a dizer, quando fechou Mineirão, sócio-torcedor, começou a ter uma dificuldade, nós aqui de Minas Gerais, o Cruzeiro passou por essa mudança toda, uma mudança política, isso tudo fez com que o Cruzeiro passasse um momento difícil, principalmente ali final de 2011, o ano passado, o Cruzeiro fez. E esse ano a gente fez uma reviravolta interessante, que hoje, qualquer jogador que possa ter uma possibilidade de sair no mercado, falam no Cruzeiro. O telefone não para, então. E aí o Kaká é reserva lá, falam no Cruzeiro. E aí o Robinho brigou com o técnico ontem lá, já me ligaram que estava vindo. Mas diz uma coisa, antes do Dedé, você procurou o Henrique? É por isso que eles se falam tanto do Henrique? Não, eu acho o Henrique, porque é um jogador de seleção, talvez pelo momento do Palmeiras, que vai disputar aí uma Série B, uma infelicidade do Palmeiras, e o Cruzeiro precisando de um zagueiro, e o Cruzeiro pensando grande novamente, começaram a pontuar nomes aí no mercado. Mas foi o quê? Empresário? O Dedé era o primeiro nome a ser falado.
O Dedé era muito falado. Você que conduziu tudo com o Dedé? Com o Dedé, sim, obviamente. Foi no Rio, uns 3 meses. Sim, e o presidente... O pessoal teve que levar roupa para ele trocar umas 4 vezes, Então, o foco sempre foi o Dedé. Sempre foi o que aconteceu com o Dedé é que o Vasco ele tinha um pensamento, e eu coloquei isso várias vezes, que o pensamento que estava colocado, nenhum time do mundo levaria. A partir do momento que teve a possibilidade de mudar, o Cruzeiro entrou no bolo. Mais uns 4, 5 equipes e o Cruzeiro teve Mas a felicidade de que eles mudaram? Porque o Cruzeiro pagou caro no Dedé. O Cruzeiro pagou um valor... a maior negociação dele depois do caro ou barato, de acordo com aquilo que você vê. Ele vai retornar. O que ele vai retornar. Mas nessa negociação do Dedé, saiu dinheiro do cofre do Cruzeiro ou foi parceria? Saiu também? Também. Eu acho que o Cruzeiro hoje, ele investe. O Cruzeiro hoje é um clube de orçamento de 150 a 200 milhões e o Cruzeiro pode pegar 30, 35 milhões, que foi feito, e botar no futebol. Eu acho que o Cruzeiro pode, eu acho que o torcedor do Cruzeiro, acima de tudo, nos tranquiliza, porque é um torcedor fiel, é um torcedor que me perguntaram no início de semana, vai liberar mais para o Atlético? A torcida do Cruzeiro não vai. Não, porque eu sei que o torcedor do Cruzeiro vai meter 50 mil pessoas lá, que vai ter 5 mil na porta da toca para buscar o time, que é um time que vai chegar em 40, 50 mil sócios torcedor esse ano, que aí a nossa parte nós vamos ter que fazer, que é, o time está bem, né? Alexandre, o que mudou então, foi isso? Foi o sócio-torcedor, o investimento do sócio-torcedor, a história do Mineirão? Também, também. Né, inicialmente vocês falavam num time mais, vamos dizer assim, mais modesto, com situações que não chegariam a isso tudo de Dagobert. E a ambição mudou demais, a base, aí vocês mudaram por completo o discurso. O que fez mudar isso? A camisa. O Cruzeiro é grande, o Cruzeiro tem que estar lá em cima. Não, mas era a mesma camisa, quando você falou que era pequena. Mas quem não enxergava isso? Mas equilibrada. Então, mas por que vocês mudaram o foco? O Cruzeiro, em 2011, tinha um time excelente, brigando lá em cima, e aí o ciclo mudou. Era um time de 3, 4 anos que naturalmente mudou. E quando ele mudou, teve uma mudança política, fechamento de estádio há 2 anos, não tinha sócio-torcedor, isso tudo a receita foi diminuindo, entrou um presidente novo que falou, opa, deixa eu equilibrar primeiro, ele precisava equilibrar o time. E o Cruzeiro, e não falam, o Cruzeiro, mesmo com toda a dificuldade, acabou o Campeonato Brasileiro em 8º lugar. E se tivesse ganho no último jogo, podia ter ganho, podia ter terminado em 6º. Então não foi assim, não. E aí, é óbvio, a pressão grande veio, porque o outro lado da Lagoa está muito bem. E aí a pressão maior está onde? Aqui dentro do presidente, então, dentro do jogador. Essa pressão ajudou a mudar o foco? Daqui a pouco você responde, Alexandre. Deixa eu só falar aqui de uma situação, aliás, sem polêmica, né? Ronaldinho Gaúcho garantiu que não acredita que o técnico Cuca tenha queimado o filme dele para o Felipão. Daqui a pouco vamos falar mais do Cruzeiro. Falou que está mais motivado ainda para voltar à seleção. Nas ruas de Belo Horizonte, os atleticanos e até alguns cruzeirenses defendiam a convocação de Ronaldinho para a Copa das Confederações. Eu acho que o Felipão foi infeliz, né? Porque um Ronaldinho dentro de campo, quem que não quer, né? Pra mim, hoje, o melhor meio de campo hoje é Ronaldinho. Apesar que eu sou cruzeirense, mas a gente tem que falar a verdade. Experiente, o craque sabe que mesmo se cair... Motivado mais do que nunca. Queria muito ter sido convocado, não aconteceu dessa forma. Então isso me motiva para que eu tenha que jogar mais para ser lembrado no futuro. Ronaldinho driblou as polêmicas. Para o gaúcho, o atraso de 25 minutos na apresentação da seleção para a partida contra o Chile não foi o motivo da sua ausência na lista de Scolari. Não teve atraso nenhum, horário marcado era na hora da janta, cheguei no horário normal, como sempre. O R10 não acredita nos rumores de que Felipão teria ligado para Cuca e ouvido que o craque apresentava problemas de conduta fora dos gramados. Nunca tive dúvida nenhuma a respeito disso, se o Cuca ia falar alguma coisa, então tudo tranquilo, tudo normal. Olha, confesso mais uma vez, não acredito que o Cuca tenha feito isso. Não acredito que o Cuca tenha feito isso. E eu vou perguntar de Mário Cadu. Vocês acreditam que um treinador não específico, eu não estou falando do Cuca, mas um treinador de vez em quando dá uma fritadinha em jogador, porque jogador frita técnico.
Mas técnico também frita jogador? Isso aí não dá para generalizar, né, Everton? Há treinadores e treinadores. A gente não conhece o caráter, a ética de todos eles. Agora, no caso do Cuca, que eu conheço bem, aí eu cravo que ele não fez isso com o Ronaldinho, que tem gente querendo prejudicar o Atlético ou fazendo simplesmente um mau jornalismo, querendo criar polêmica sem o menor embasamento. O caso do Cuca eu cravo que não aconteceu. Agora, de todos os treinadores... Por que você tem certeza? Você está cravando que não aconteceu. Eu estou dizendo que eu não acredito, mas eu não cravei. Você está cravando. Que o Cuca não falou. Se teve outra pessoa de Minas Gerais, às vezes até de fora do Atlético, que passou informações pro Filipão, aí eu não posso cravar porque a gente não tem o controle de todo mundo. Aí a gente sabe como é que é. Imprensa, futebol, tanto gente que tem em todos os clubes. Agora, o caso do Cuca eu cravo por conhecer o caráter dele, por ter pesquisado, por ter conversado com as pessoas de dentro do Atlético, por acompanhar a reação genuína do Cuca nesse caso. Então, realmente tenho confiança de que ele não falou isso. Agora, se outra pessoa em Minas passou a informação pro Filipão, aí eu não, sinceramente não sei. Mas que outra pessoa seria essa? Você tem ideia de quem possa ser? Não sei, nem ideia. Seria da imprensa? Não, é porque depois que saíram... Você acha que rola esse negócio também? Acho que pode rolar, mas aí tem uma outra questão. Acho que mesmo se a pessoa da imprensa passou uma informação para o Filipão não favorável ao Ronaldinho, conhecendo o Filipão, ele não dá muita trela para esse tipo de coisa. O Filipão faz aquela careta dele assim e fala... Sabe, a gente sabe como é que é o perfil. Então, não acho que ele teria dado ouvidos à imprensa. Não que tenha acontecido. Eu estou dizendo isso pelo seguinte. Depois da primeira versão daquele boato muito mal criado de que o Cuca teria passado, já tem outras versões. Ah, não foi o Cuca, mas pode ter sido outra pessoa dentro do clube, pessoas da imprensa. Então... Não vou cravar se alguém passou ou não, mas acho que o Filipão também não se deixaria levar por opinião de outras pessoas. A Dimara pode falar sobre isso, até porque a Dimara trabalhou com o Filipão e é amiga do Felipe. Não é? Do Felipe, como se eu fosse muito íntimo do Filipinho. Dele, do Fifi. Ô, Dimara, você acredita que... primeiro, sobre a questão do Cuca ter dito isso para alguém, e segundo, o Filipão externaria isso? Olha só, primeiro do Cuca, do que a gente conhece do Cuca, do caráter dele, do que ele representa, ele jamais faria uma coisa dessa, até porque foi uma aposta pessoal dele a vinda do Ronaldo. Então, qual a intenção do Cuca em fazer uma coisa dessa? Nunca na vida. Eu não sei onde é que as pessoas andam imaginando as histórias. Pode ser aí uma questão de caráter, né? De quem anda falando demais por aí. E do outro lado, do que conhecer o Luiz Felipe Scolari, tive a chance de trabalhar com ele no Cruzeiro, tem a chance de ter relacionamento com a família, enfim... Jamais ele ouviria esse tipo de história. É a família do jogo. Ele jamais ouviria esse tipo de história e isso não teria peso na convocação dele. Eu acho que a convocação para de criar factóide em cima do que não existe, sabe? A convocação dele tem um critério muito, muito claro que a gente vê. É uma equipe mais nova, é jogadores que ele quer trazer. Pois é, mas essa equipe mais nova do Filipão é para aquele tal assim, bom, se eu perdi a Copa das Confederações, aí ele vem aos microfones e diz, mas eu levei uma equipe nova. Ou seja, para tirar a responsabilidade dele também, Dimar. Não, ele assume completamente. Todo mundo conhece o Luiz Felipe. Ele assume completamente a história dele. Tem nada disso. Uma coisa que nunca faltou ao Filipão foi coragem. Exatamente. De não seguir o que a imprensa pede, de não seguir o que seria mais fácil para ele. Eu convocaria o Ronaldinho Gaúcho, convocaria o Tardelli, convocaria o Fábio. Tem várias ponderações a respeito da convocação do Filipão. Agora, não dá para dizer que falta coragem a ele. Isso não é o perfil do Filipão, não. De passar para os outros, jogar a culpa. Ele assume a bronca mesmo. E o craque Ronaldinho não quer nem ouvir papo de ser poupado no domingo contra o Cruzeiro. De jeito nenhum. Acho que tem que jogar todos, porque a gente vem batalhando muito para conquistar o título, então a minha opinião é que deveria jogar todos, mas quem manda é ele. Muito bem, olha o sorriso, né? Aliás, o Ronaldinho até chorando, ele sorri. Ô, Cadu, assim como a gente vê a motivação, que é muito grande pelos lados do Cruzeiro, o Atlético também não é diferente, Cadu. Os caras estão querendo o jogo. Estão motivados e não tem nem que discutir muito se vai jogar com o time titular ou reserva. Pelo amor de Deus, tem que ser o time titular. Um clássico no Mineirão contra o bom time que o Cruzeiro tem. Por mais que a vantagem seja considerável, tem que jogar com o time titular, sim. Dimar, a pressão da torcida, mais uma vez, a gente falou disso ontem aqui, e é bom tocar no assunto de novo, já que o Alexandre disse aqui exatamente dos 50 mil torcedores. Aliás, eu quero perguntar para o Alexandre depois essa questão, a opinião pessoal dele sobre a questão da venda do setor Minas Arena. Mas você acha que aquilo que você disse ontem tem de fato muito fundamento?
A torcida do Cruzeiro pode ser muito importante nem tanto contra o Atlético, mas muito para o time do Cruzeiro? Eu acho que a torcida do Cruzeiro é importante pro Cruzeiro, a presença dela, e até dentro disso tudo que o Alexandre falou aqui, né, na composição, no sacrifício que a diretoria fez, num time que ainda está sendo montado, numa série de situações que ainda estão acontecendo. Esse apoio do torcedor do Cruzeiro pro Cruzeiro é fundamental. Agora, não se iludam, porque não vai fazer diferença pro Atlético. O Atlético é um time hoje muito experiente, um time muito organizado, que está acostumado a jogar com torcida contra, então isso não interfere no Atlético, mas interfere muito na forma de jogar do Cruzeiro, muito no apoio do Cruzeiro. Por isso os jogos do Atlético na Argentina, na altitude, mas Morumbi, principalmente no Morumbi, com 60 mil espectadores, acho que explica muito bem. É a questão da experiência. Jogou 2 vezes. E a torcida precisa ter consciência disso. A gente não está falando especificamente, olha só, a torcida do Cruzeiro não vai fazer diferença para ela. Não é isso. A gente está dizendo depressão. Um time que é mais novo, inexperiente, está sendo montado, ele ressente um pouco mais essa questão da torcida. A torcida que joga junto, que faz a diferença. No caso do Atlético, ele hoje é uma equipe muito acima disso, né, no futebol e no contexto psicológico. Então, a torcida do Cruzeiro é fundamental para o Cruzeiro e é preciso que ela tenha essa consciência. Agora, Edmar, eu não acho que o Cruzeiro tenha sentido, por exemplo, a torcida do Galo no outro também. Também não acho. Mas ela é importante para o Atlético. Você concorda com isso, Alexandre? Sim, claro. Eu acho que a Edmara colocou bem. Eu acho que não só Cruzeiro e Atlético, como essas equipes grandes aí, que tem grandes jogadores, estão acostumados a jogar onde for. Eu acho que a torcida, ela inflama o seu próprio time. E no caso de domingo, eu tenho certeza, que eu comecei a falar no primeiro bloco, a postura, o equilíbrio, a energia que vai ser passada, não tenha dúvida que vai ser diferente. Qual a sua opinião pessoal sobre a questão da venda daquele setor Minas Arena, onde estarão divididos os torcedores, qualquer um pode comprar? Até é bom deixar claro, né? E a gente tem que falar a verdade. Nem dividido, eu não acredito que vai estar. Acho que vai ter mais até atleticano do que cruzeirense, por causa do resultado do primeiro jogo. Sim. No setor Minas Arena, porque, na verdade, a opinião, ela agora não tem interferência, porque, na verdade, é um contrato assinado. Está lá, ninguém muda. A Minas Arena tem aquelas cadeiras VIPs, tem os camarotes que ela vende e faz o que quiser. Se ela falar assim, ninguém vai lá, ninguém vai lá. Se ela falar assim, eu vou doar isso para uma empresa X, que só vai funcionar da empresa, vai ser. O clube mandante pode chegar e comprar a cota inteira. O clube mandante pode, que dá algo em torno de 1,5 milhão, 1,6 milhão? Sim, pode. Mas o Cruzeiro não fez e não irá fazer. Não tem sentido. O que eu acho que vai acontecer primeiro, a polícia já fez um pedido que só vai permitir camisa do Atlético, faixa, bandeira, no setor de 6 mil lugares. Que é os 10%. Nesse lugar não será permitido, então é bom o torcedor saber, porque vai ser abordado e não vai poder entrar nesses setores, que são da Minas Arena, só camisa do Cruzeiro, até porque nós somos o mandante. E vai ficar em aberto, até porque é comprado pela internet. E no camarote você vai poder entrar? Porque no camarote você pode entrar do jeito que você quiser. Você é dono do camarote, você compra o camarote pela temporada. A polícia solicitou que não entre. A polícia solicitou que na área, a única área disponível é aquela área lá de cima. Mas agora é proibido. É proibido, já está até divulgado. Agora, especificamente um camarote ou outro, porque são alguns tipos de camarote. Tem camarote que a pessoa compra. Isso que eu estou dizendo, ele compra a temporada. Compra. E aí? Aí é uma coisa da pessoa, da né? pessoa. Agora, aquela área ali, aquele setor ali, que vai estar um pouco mais numeroso, mais misturado, como foi no primeiro jogo. Deixa eu falar da Droga Norte aqui. Meu amigo de casa, a Droga Norte cobre qualquer preço. Eu disse cobre qualquer preço. E outra coisa, a Droga Norte sempre vendeu genéricos com o menor preço do Brasil. É o genérico mais barato do Brasil. Não é promoção não é promoção temporária não. É preço baixo mesmo. Sabia que você encontra o genérico do Viagra? Eu tomei, o negócio é bom mesmo. Você compra muito mais barato lá na Droga Norte mais, hein? Medicamentos genéricos com até 90% de desconto. E não adianta a concorrência tentar vender mais barato, porque a Droga Norte cobre qualquer preço. É muito simples. Você vai à Droga Norte, mais próxima, que o vendedor consulta via internet na hora o preço da concorrência, cobre o preço e ainda te dá R$1 de troco. Olha só, é R$1 de desconto, na verdade, né? Isso sim é garantia de preço baixo. São 11 lojas para melhor atendê-lo e quem compara, compra na Droga Norte. Esse genérico do Viagra aí, tá todo mundo tomando, tá bombando, não tem luxo, tem preço, gente. Tá esperando o quê? Para comprar o remédio mais barato do Brasil. A Droga Norte cobre qualquer oferta e você ainda leva o troco, R$1 de troco. Ligue no Disque Remédio, ligue agora, 3356.000, 3356.000. A entrega é grátis. Droga Norte,
Quem compara, compra aqui na Droga Norte. Um rápido intervalo, 2 minutinhos só. E daqui a pouco o Alexandre continua com a gente. E as perguntas, a sua pergunta do Twitter, a gente registra na volta do intervalo. E tem muita gente querendo saber sobre a questão do Vitorino. Será que o Vitorino sai? Será que vai ser usado como moeda de troca? Será que vem outros jogadores para o Brasileiro? Já já Alexandre Matos responde aqui nos Donos da Bola.